Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Tirando de Letra especial, que nós escolhemos, né, um modelo especial para todos nós, onde todo mês, daqui para frente, nós teremos um encontro, né, com uma novidade especial para o mercado como um todo. E hoje nós vamos aproveitando, né, o embalo do Tirando de Letra, que nós vivemos aí 8 encontros e agora, através desse Tirando de Letra, nós vamos estar com uma equipe muito especial lá de São Paulo, né? A equipe do Vamos Juntos. E dentro desse cenário nós vamos ter um bate-papo muito legal com as meninas que coordenam esse projeto. Eu vou convidá-las para fazer parte desse encontro agora. Estamos só aguardando a conexão da Mafê e da Isabela, que logo, logo elas vão aparecer. E olha aí, estão aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite, Alex. Tudo ótimo. Que coisa boa. É um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria poder participar dessa live com vocês. Perfeito, muito bom. Assim, estava anunciando aqui para as pessoas, né, que a partir de agora nós vamos ter encontros mensais, né, do Tirando de Letra. E que esses encontros vão vir com temas especiais, com temas que fazem a diferença para a nossa sociedade, né? E eu tive o grande privilégio de alguns dias atrás, né, através de um grande amigo nosso, que é também facilitador, né, o Fábio Pescari, né, ele compartilhou conosco sobre uma experiência maravilhosa que ele viveu, né, e que ele acredita, né, que faz muito sentido, certo, para o dia a dia, né, da nossa realidade organizacional. Tá? E é com grande prazer que eu quero anunciar, certo, que nós estamos oficialmente abrindo o nosso Tirando de Letra. Eu vou deixar o tema aqui gravadozinho para todo mundo, né, ter acesso, certo, a esse tema, né? E a partir de agora, né, eu queria dar algumas recomendações especiais, né, para as pessoas, tá certo? Todo mundo que estiver conosco nesse bate-papo, né, é importante levar em consideração que nós vamos ter 1 hora juntos. É 1 hora que vai ser muito rapidinha, mas que eu tenho certeza que a nossa equipe aqui vai compartilhar muita coisa legal, tá? E que esse Tirando de Letra, né, como vocês veem aqui em cima, ele tem aqui ao lado um QR Code, tá? Para quem quiser, quem se sentir à vontade, certo? Pode mapear aí com o seu celular esse QR Code, né, e pode fazer uma pergunta direcionada, certo, para as meninas que estão lá em São Paulo nesse momento, né? Aí tá frio, tá quente, como é que tá por aí? Tá mais ou menos. Friozinho bom. Tá gostoso. Aqui no Ceará tá bem quente mesmo. Mas é o seguinte, aproveitando esse momento, certo, eu quero dizer para todos vocês, né, que podem ser direcionadas perguntas, tá? Para a gente, vai ficar um campozinho lá embaixo, lá que vocês podem ver, né? E que podem ser preenchidas, né, com questionamentos às entrevistadas ou a mim, né, Alex, aqui da AG Soluções, tá certo? E, lógico, nós vamos direcionar uma parte desse tempo para esses questionamentos. Aqui vai ser um bate-papo onde a gente vai compartilhar, né, muito dos nossos conhecimentos, das nossas práticas que nós estamos vivenciando, tá ok? Então, quem estiver gostando, eu vou pedir para mandar um coraçãozinho aí, tá certo? Para que eu tenha, né, o termômetro, né, de como é que está a evolução desse bate-papo, tá bom? E, lógico, esse vídeo, né, ele vai ficar salvo, certo? Lá, tanto no Instagram, quanto também no YouTube da AG Soluções, né? Então, todas essas filmagens, elas estão agora disponíveis também no YouTube, para as pessoas poderem assistir quantas vezes acharem que seja necessário, tá certo? O tema de hoje, né, nós vamos falar sobre a promoção da inclusão através do emprego apoiado, né? Sabemos muito bem
tá? Que dentro desse mercado competitivo, né, que as organizações elas estão vivenciando, né? E isso não é um privilégio simplesmente desse momento pandemia, tá? Mas vem de uma história, vem de uma toda a realidade, onde as organizações estão procurando, né, dar mais condições para que as pessoas consigam fazer parte, certo, de uma nova realidade, de um novo contexto. E que esse contexto consiga agregar valor a essas pessoas, né? Que de vez em quando assim, sentem meio que marginalizadas, meio que à margem do contexto que a sociedade está inserida. E dentro desse contexto, digo para vocês que não é bem por aí. Muitas vezes a gente encontra pessoas que, por terem alguma limitação, elas trazem uma contribuição incrível para essas organizações, né? Se sentem mais humanas, se sentem parte realmente de uma realidade, né? E que começam a se sentir valorizadas por conta disso. Isso me brilha os olhos, tá? Por quê? Porque em todas as organizações que nós passamos, né, nós vemos dentro desse cenário instituições que apoiam, né, a esses contextos, certo? Um deles é a APAE, né, que lá em São Paulo também faz um amparo maravilhoso, certo? Para esse contexto, né, que nós estamos inseridos. Aqui no Ceará, nós já contribuímos com algumas instituições. Como vocês veem aqui, nós temos lá o Instituto do Câncer, tá? Que a AG Soluções apoia, né? E está lá constantemente, né, ao lado das meninas e dos meninos que fazem parte dessa instituição. Também tivemos com o IPRED, né, contribuindo com eles, inclusive com os nossos jogos, né, levando melhores condições para as pessoas terem uma vida um pouco mais saudável. E foi incrível. Quando eu tive a oportunidade de visualizar, né, esse projeto, eu falei, olha, é nada melhor do que altamente especial para a AG Soluções conviver com pessoas que acreditam, né, nesse contexto. Então, meninas, sejam bem-vindas, certo? Tanto Mafê quanto Isabela. Conta um pouquinho sobre a carreira de vocês, se apresentem. Eu acho que esse é um momento importante para todos nós. Tá ótimo. Então, eu sou a Maria Fernanda, né? Mas sou conhecida como Mafê. Fiz Relações Públicas e já na época da faculdade fiz pós-graduação e fiz especialização mesmo. O meu TCC foi sobre inclusão de pessoas com deficiência intelectual, que já era o meu grande objetivo, de trabalhar nessa área. E aí, nessa época, 13 anos atrás, eu junto com o José Henrique Gavai, né, que é o outro coordenador também do Vamos Juntos, a gente formou o Vamos Juntos Lazer, que foi como começou, na verdade. O nosso primeiro objetivo lá atrás era mesmo oferecer oportunidades de lazer para os jovens com deficiência intelectual. Então, a gente pensava que através do lazer, saindo de família, saindo de escola, eles teriam a oportunidade de ter amigos, de ter uma melhor qualidade de vida, de ter namorado, de passear. Então, a gente vai para todos os lugares, assim, cinema, show, balada, teatro, parque, né? E ali eles vão desenvolvendo as suas habilidades. Então, tem aquele que vai se destacar jogando futebol, jogando boliche, o outro se destaca no karaokê, na balada. E eles vão sugerindo os passeios também que eles gostariam de fazer. E aí a gente começou com esse objetivo mesmo, de lazer, né? Que eles tivessem uma melhor qualidade de vida, tivessem amigos, se relacionassem com as pessoas. E o grande objetivo mesmo era a inclusão. Então a gente não faz algo separado só para eles, não. A gente vai na balada com todo mundo junto, no bar, enfim. E é super legal. A gente tem percebido que acho que cada vez mais, né, Alex, o preconceito está diminuindo e o interesse das pessoas aumenta, assim, em conhecer, em interagir, em perceber realmente que eles têm as limitações que devem ser respeitadas, mas eles têm muito potencial para ser valorizado também. Então, foi uma experiência maravilhosa essa que a gente tem, né, no Vamos Juntos Lazer. E a partir daí surgiu a ideia do Vamos Juntos Emprego Apoiado, que é o nosso tema aqui de hoje, né? Porque é a partir deles mesmo, né, nos pedirem ajuda para conseguir um emprego, para conseguir um trabalho, para fazer um currículo, enfim, a gente começou a montar o Vamos Juntos Emprego Apoiado, que a gente vai explicar um pouquinho como funciona. Vou deixar a Isabela para apresentar primeiro. Eu sou a Isabela,
mais conhecida como Belita. Eu sou irmã do Lu, que tem síndrome de Down, irmã da Mafê, e fiz serviço social. E há alguns anos estou trabalhando também com inclusão. E, na verdade, desde que a gente é muito pequenininho, a gente já está muito inserido nesse mundo da inclusão, que, como você falou, era muito marginalizado antes. E meus pais foram pessoas maravilhosas, batalhadoras, que lutaram muito pela inclusão. E nós participamos ativamente desse mundo da inclusão. Nós acompanhávamos o nosso irmão nas terapias, para a gente poder reforçar tudo que a gente aprendia nas terapias em casa, para estimular cada vez mais. E aí a gente entrou nesse universo que é fantástico, que é o da inclusão. E juntos nós montamos o Vamos Juntos Lazer. Na verdade, toda a família participou ativamente disso, né? A nossa mãe foi a grande idealizadora também. E aí veio a questão da necessidade do emprego apoiado. Sim. E aí a gente trabalha junto nisso e para nós é uma satisfação enorme. Eu acho que esse mundo da inclusão nos faz sermos pessoas mais humanas, a enxergar melhor o próximo, seja quem ele for, a sermos mais resilientes, a compreendermos mais. Eu acho que até a ter mais compaixão. Então, a gente vai falar um pouquinho do emprego apoiado. Traz tantas alegrias aí pra gente. É verdade, um retorno muito grande para todos, na verdade, né? Para as pessoas com deficiência, para os familiares, para as empresas e para a sociedade em geral. Acho que a inclusão é necessária e é boa para todos, né? Acredito demais, até porque, né, cada vez mais a gente precisa cuidar das pessoas. Né? E quando a gente cuida delas, a gente dá condições para que elas se sintam mais humanas, né? Humanizadas dentro desse cenário. Isso aí é fundamental, porque aí é onde vai começar, né, a mostrar que não é simplesmente só um papel mecânico, não é simplesmente só uma remuneração que aquela pessoa tem a receber, mas que ela vai agregar um valor àquela equipe de trabalho, e aquela equipe de trabalho vai se orgulhar por também ver aquela pessoa crescer, né, dentro daquele cenário. Exatamente. Isso aí me brilha os olhos, me faz ficar cada vez mais encantado nesse sentido. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: como é que funciona, tá certo? Essa ideia do emprego apoiado. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Isso, na verdade, é um tripé. É a pessoa com deficiência, a família e a empresa. Certo. Primeiro, a gente faz a preparação dessa pessoa para trabalhar. Sim. Então, se for o primeiro emprego, a gente faz uma preparação completa, com orientação vocacional, desenvolvendo as habilidades dela. Quanto isso, a gente vai fazer na empresa o mapeamento da vaga que existe, para conversar com o responsável, conhecer o ambiente, preparar a equipe para receber essa pessoa. Então, isso tudo é feito antes, né? E as famílias, que as famílias também têm que ser acolhidas, têm que ser orientadas e preparadas para essa nova realidade, né? Mesmo porque existe muita insegurança até por parte da família. Porque os filhos estão indo para o mundo, né? E então existe uma insegurança muito grande também. Então é importantíssimo esse papel de acompanhar as famílias. A gente faz o acompanhamento com os jovens, essa preparação com os jovens individualmente, com a família e com todo o conjunto. Eles junto com a família. Porque a gente acha que essa interação é fundamental para o sucesso profissional desses jovens. Exatamente. Eles nunca tiveram essa experiência dentro de uma organização. Muitas vezes eles estão lá dentro do âmago da família, né? E não sabem muito bem o que é que espera por eles dentro desse cenário, né? Exatamente. Muitas vezes são super protegidos, às vezes um pouco infantilizados. A gente teve funcionários que tiveram seu primeiro emprego com mais de 40 anos, né? E é um orgulho muito grande, mas tudo isso tem que ser trabalhado, né? Trabalhado justamente com a família, essa nova realidade, e com eles. E na empresa também. Na empresa é super necessário que essa equipe seja preparada para recebê-los. Então, a gente faz tudo, acessibilidade que a gente chama de atitudinal.
Né? Na caso da pessoa com deficiência física, a gente fala da acessibilidade arquitetônica. E da pessoa com deficiência intelectual, da acessibilidade atitudinal. Que é a mais difícil. Não é tão fácil assim. Então, e aí depois que essa pessoa é contratada, a gente faz o acompanhamento dela dentro da empresa. Então, reuniões com RH para avaliar as dificuldades, para avaliar os pontos positivos, os pontos negativos, como podemos mudar, de repente, alguma atividade lá dentro, resolver as questões de relacionamento, enfim. Então, a gente faz esse acompanhamento constante. A gente não faz só a colocação da pessoa e pronto. A gente faz a colocação e o acompanhamento constante. Esse acompanhamento, ele começa, né? A gente faz todo o treinamento, que normalmente é um pouco mais longo, né, que os demais funcionários, e depois é diminuindo. Conforme a pessoa for se adaptando à empresa e a empresa à pessoa, a gente vai diminuindo e depois começa a ir só uma vez por mês nas empresas. Isso, né? Na verdade, a gente tem uma equipe que trabalha junto com a gente, de psicólogas, facilitadores, né? E cada psicólogo é responsável por algum jovem. E essa psicóloga que vai acompanhá-lo na empresa. Então é isso, é o que a Mafê falou, vai todos os dias, a primeira semana, e para fazer exatamente essa adaptação, e depois vai espaçando as visitas. Mas o acompanhamento se faz necessário sempre, porque eles estão também eles vão numa mudança, né? Eles começam com uma atividade, depois de um tempo vão fazendo outra atividade, dependendo de onde eles estão trabalhando. Então isso é necessário, às vezes muda a equipe, então precisa desse acompanhamento, as questões vão surgindo. E além desse acompanhamento dentro da empresa, a gente faz grupos mensais de discussão de trabalho com eles. Então, nós fazemos grupos de 8 pessoas, mais ou menos. Isso. A gente não gosta de grupos muito grandes. E dentro desse grupo, eles colocam as questões, cada um coloca a sua questão de trabalho, ou alguma coisa que o fez comemorar, ficar feliz, ou alguma coisa que frustrou, ou alguma questão que está ali na dúvida. E é gostoso porque entre eles, os jovens com deficiência, eles têm essa partilha. Então, muitas vezes, o que um passou é o que o outro já passou e vai dar uma solução para ele. Essa troca entre eles é riquíssima. E então, a gente tem esse grupo mensal com eles e atendimento mensal com cada família, que é em separado. Da realidade da organização, né? Isso, fora da organização, na nossa sede. Legal, foi de bola. E é interessante isso, né? E aí compartilhando com as pessoas que estão nos assistindo, né? É que na hora que eu começo a ter esse grupo focado, né? Essas pessoas que estão lá inseridas, né? Às vezes com as suas limitações, elas começam a ver que elas podem crescer, que elas podem evoluir, né? E aí eu pergunto para você o seguinte, como é que as pessoas com deficiência elas agregam valor às empresas? E essa é uma pergunta muito importante. Inclusive foi feita alguns anos atrás uma pesquisa enorme em vários países aí sobre como que a pessoa com deficiência intelectual impacta diretamente no funcionamento da empresa. E como isso muda todo o clima organizacional. E o resultado foi surpreendente, porque, na verdade, eles pegaram muitos jovens de empresas de varejo. Então, são jovens que estão em contato direto com clientes, né? Além de estar em contato direto com a sua própria equipe, eles estão em contato com os clientes. A fidelização que eles ajudaram a criar dos clientes, o trabalho dentro da equipe, porque eles são pessoas que, além deles darem uma atenção muito específica para os clientes, e aí já agregam um valor muito grande para a equipe, eles têm muito orgulho do trabalho deles. Eles levam muito a sério. Então, eles são extremamente pontuais, são extremamente atenciosos com os clientes, eles estão extremamente atenciosos no sentido de perceber, inclusive, o estado emocional dos colegas de trabalho, se preocupar com isso. Essa questão do orgulho. O nosso irmão, o Lu, ele trabalha numa empresa, que é uma empresa que é do mercado financeiro, e que seria uma empresa assim, mais fria, vamos dizer assim. Mas o presidente da empresa tem um primo que tem síndrome de Down.
E um dia, numa festa de família, esse primo chegou com o crachá da empresa. Com o maior orgulho, mostrando para todo mundo na festa o crachá da empresa que ele estava trabalhando. E aquilo chamou a atenção dele. Ele falou, poxa vida, se os meus funcionários vestirem a camisa da minha empresa desse jeito, tá maravilhoso. E aí ele acabou procurando, né, e achou e contratou o Lu. Então, eles carregam muito isso. Então, isso vai desde fidelizar o cliente até causar um impacto dentro do ambiente da empresa. E uma das coisas muito bacanas é que 80% dos gestores diretos dessas pessoas tornaram-se pessoas mais compreensivas, mais resilientes, não só em relação aos jovens com deficiência, em relação a toda a equipe, em relação aos clientes. Então, é extremamente interessante essa pesquisa, porque mostra bem a realidade que nós vivemos no emprego apoiado. Exatamente, a gente tem essa questão. É isso que a Beita falou, deles não faltarem, serem super pontuais. Então, até o nosso irmão teve, né, a Covid-19, ficou internado. Quando eu UTI 10 dias, ele voltou, no dia seguinte ele estava prontinho para ir trabalhar. Aí a gente explicou, a empresa está fechada, a gente está numa pandemia. Ele falou, mas eu tô bem já, eu preciso trabalhar, eu tenho minha responsabilidade. A minha equipe conta comigo, eu faço parte de uma equipe, então é bem isso, mesmo com febre, tudo eles querem ir trabalhar, eles têm muito orgulho. Então esse orgulho, essa dedicação, esse comprometimento, são os que, não tenha dúvida, nunca vão chegar atrasados, vão usar uniforme, se tiver uniforme na empresa, completo, com tudo, assim. Isso acaba sendo um exemplo para os outros funcionários. E esse orgulho, e a gente você comentou até, Alex, do crescimento deles dentro da empresa, que é diferente do crescimento das outras pessoas, né? Que é horizontal. O crescimento deles, a gente diz que é um crescimento, quer dizer, das outras pessoas é vertical, o deles é horizontal. Eles vão continuar na mesma função, porém com novos desafios, com novas atividades, com novas metas, né? Com novas rotinas. Isso a gente também ajuda a estabelecer junto com a equipe deles. É interessante quando você fala disso, que está diretamente atrelado ao respeito das limitações dele também, né? Porque a gente não pode pegar e exigir, né, de uma pessoa que tem essa limitação, que ele consiga fazer a mesma performance de uma pessoa que está, né, exatamente, em uma condição diferente. E isso aí, né, na hora que você dá essa condição, você começa a perceber que tem realmente um passo a passo que precisa ser cuidado para que a gente tenha pessoas felizes, né, dentro desse ambiente, né, que elas estão inseridas. Exatamente, esse é o grande objetivo mesmo. Agora, que eles não têm que ser, né, Alex, tratados estando lá apenas para cumprir a lei de cotas, ou, né, como um coitadinho. Ou como café com leite, porque esse problema existe dentro das empresas. Eles vão de café com leite a super-heróis. Eles não são nem super-heróis e nem café com leite. Eles são pessoas que têm as suas habilidades e que dentro ali daquela função que eles vão exercer, eles vão dar o melhor deles. E é aí que eles têm que ser considerados como cidadãos que têm a sua dignidade, que têm as suas habilidades e que estão ali para isso, para agregar valor à empresa. Exatamente. E não para ser um coitado, nada. Pelo amor de Deus. Fala. Eles têm que ser respeitados nas suas limitações e produtivos e colaborarem sim com o crescimento da empresa, né? Eles têm que ser exigidos também, claro. E respeitados, porque infelizmente, né, Alex, ainda tem muita infantilização desse público. Sim. E o que é um absurdo, porque você parte do princípio que eles estão trabalhando numa empresa porque são adultos, né? Então, jovens têm que ser respeitados como jovens, adultos como adultos, né? A gente tem que... Eu achei incrível a sua fala da questão da dignidade, né? A partir do momento em que você dá, né, esse crivo, né, esse aval, dizendo que ele é digno de assumir esse compromisso, né? Ele se sente parte de fato. Por isso, talvez, espelha tanto nas outras pessoas, né? Você vê mudando, transformando, né? Como tá um colega falando aqui, né? Transformando o mundo para melhor através da inclusão. E é isso mesmo, né? Porque você começa a fazer com que as pessoas do lado falem, poxa, se ele faz isso, por que eu não faço também? Né? Sim. É como se fosse uma coisa... É verdade, a gente...
É isso mesmo, essa questão da dignidade. O que eu falo é que eles têm que ter o direito de trabalhar e que é nosso dever dar essa oportunidade para eles. É verdade, verdade. Você sabe, Alex, que... Em quais áreas que esse público, vou chamar assim, tá? Em quais áreas que esse público ele pode se desenvolver, né, dentro do trabalho nessas organizações que nós temos aí dentro do mercado? Conta pra gente um pouquinho. Então, isso é uma excelente pergunta, porque tem também isso no mercado. Por exemplo, né? Num supermercado, eles podem trabalhar só no caixa ali, né? Empacotando? Não, eles podem trabalhar nisso também. Mas a gente tem em supermercado, por exemplo, funcionários trabalhando no açougue, na padaria, na balança, pesando o produto dos clientes, digitando código, colando, na organização dos produtos, no estoque, tudo isso dentro da mesma empresa, né? E tem outros funcionários trabalhando em empresa no setor administrativo, na área interna. Então, são muitos setores e muitas áreas que eles podem trabalhar. Uhum. Né? A gente tem experiências maravilhosas. E aí entra aquilo que eu falei, valorizar o potencial de cada um. Então, por exemplo, tem um menino que tem uma dificuldade na dicção das palavras, no relacionamento, na comunicação, ele não vai trabalhar no atendimento ao cliente. Esse, a gente descobriu que ele tinha muito potencial na cozinha, então ele trabalha na padaria, fazendo massa de pão de queijo, de bolo, organizando os produtos lá dentro, ajudando na limpeza, na organização de tudo, e com a mão na massa mesmo. E é um excelente funcionário, e porque foi valorizado realmente no potencial dele. Então, isso acontece com os demais também. E o que é interessante, né, que já que tem condições de inseri-los em vários formatos, né, de atividades, né, é importante que eles sejam percebidos também, né, de igual para igual com os outros colaboradores. Né, para que os outros colaboradores comecem a perceber que precisa respeitá-los, né, dentro desse cenário, que tem uma limitação, mas que ele está fazendo o melhor dele dentro do que ele tem condições para poder fazer de entrega. Né? E aí eu pergunto para vocês o seguinte, como é que funcionam as atividades do Vamos Juntos Lazer? Que vocês começaram a falar que começou nesse negócio, né? Aí eu queria entender como é que funciona essa perspectiva, qual é a periodicidade, como é que se dá esse movimento? Conta aí um pouquinho para todo mundo. Você sabe que eu comentei essa questão das famílias em relação ao trabalho, e isso daí foi no começo do Vamos Juntos, também existia muito essa questão, porque existe essa questão da superproteção. Só que, para eles vão ficando adolescentes, jovens, eles veem os irmãos, os primos, todos tendo autonomia, saindo com os amigos, indo para barzinho, e eles sempre saindo com os pais. Vai para a pizzaria com os pais, vai para o teatro com os pais. E a gente foi vendo essa necessidade, porque é isso também, até a questão da dignidade. Eles têm esse direito. Eles têm que paquerar, eles têm que namorar, eles têm que ter amigos, redes sociais, eles têm que ter tudo isso também. E aí a gente teve essa ideia de proporcionar a oportunidade deles estarem no mesmo lugar que todos os outros jovens, só que com os amigos dele, a turma deles. A gente não tem a nossa turma? Eu tenho a minha turma, uma Fê, a turma, todo mundo tem a sua turma. Eles também têm que ter a turma deles, né? Legal. E aí a gente começou a fazer os passeios. A gente tem de estrutura monitores, então é um monitor para cada 5 jovens, isso, né? A gente tem uma equipe de 15 monitores que se revezam nos passeios. E aí a gente sai 3 vezes por mês, normalmente fim de semana. Aí tem uma van que vai buscar e levar em casa. E os monitores que têm carros também, que vão buscar e levar em casa. Legal. Isso. Bom demais. E aí a gente faz passeios super variados, sempre com essa regra de um monitor para cada 4 participantes. Legal. E é maravilhoso, realmente. O retorno é muito, muito positivo. Teve até um caso de um participante que a mãe levou no médico, né, e falou, olha, meu filho está com muita dificuldade de comportamento, tal, o que eu faço com ele, qual remédio eu posso dar? E o médico escreveu na receita, o site do Vamos Juntos. Ele precisa conseguir se relacionar, ter amigos, que é desse jeito, e é muito interessante, como eles se ajudam entre eles.
Então, até na questão da comunicação. Então a gente fala que a gente tem monitores que, na verdade, são facilitadores. Né? A gente ajuda em tudo que precisa, nas questões de relacionamento também. Para ajudar a escolher o prato que vai pedir, a música que vai cantar no karaokê, enfim, toda a organização. O objetivo também do lazer era a gente buscar essa autonomia deles, não só em relação a eles levar o dinheirinho deles para pagar o que eles vão consumir, não, mas essa autonomia em relação social mesmo, deles aprenderem a lidar. Ali, naquele grupo de amigos, você tem várias questões, né? Você tem questões, tem horas que tá tudo bem, tem horas que tá aquela confusão, você tá paquerando a menina que eu tô paquerando, não sei o quê. Então, tudo isso é importante para eles, né? Viverem essa realidade. Aprender a lidar com as frustrações também, e né? 2 vezes por ano, agora, mais recente, 1 vez por ano, a gente faz viagem com eles. Então, a gente passa o fim de semana no Hotel Fazenda, a gente já foi para Campos de Jordão, enfim, para vários lugares. E a gente vê nessa viagem que eles se preparam com tanta antecedência e arrumam a mala e se preparam para aquele momento. Então, é muito aquela história até do Pequeno Príncipe mesmo, a gente preparar o coração para um momento. Então, para eles, a viagem é o ápice. Eles esperam o ano inteiro para essa viagem. E uma oportunidade. É a realização do sonho mesmo. Deles estarem ali com os amigos dele. Que coisa mais gostosa para um jovem que está na turma. Só que assim, sempre com os monitores ali por perto, como facilitadores. Então, eles têm autonomia de escolher o que eles querem comer, o que eles querem beber, de ir no karaokê e eles escolherem as músicas. Então, a gente está ali realmente como facilitador. E a gente foi vendo cada dia mais o envolvimento deles em relação à sociedade como um todo, e essa autonomia mesmo. Somos jovens, somos adultos, e parar com esse negócio que a Mafê falou, que é muito real, da infantilização deles. Eles não são crianças mais. Trate como criança quando é criança, e jovem quando é jovem, que é importantíssimo. Então, o Vamos Juntos Lazer agora, nessa época de pandemia, a gente está fazendo online. Tá mais difícil. Queremos muito voltar logo. É verdade. Eles também devem estar muito ansiosos, né, dentro desse cenário. Porque muito. Né, eles já têm essa expectativa natural e aí quando fica um pouco mais isolado, aí é que ele fica ansioso realmente. Muito! Que aconteça o quanto antes. Porque também estão afastados do trabalho, porque são um grupo de risco. É verdade. Estão afastados do trabalho e do lazer. Então, acho que quando eles voltarem, vão voltar com a corda toda. Usando a expressão bem cearense, vai ser uma fusaca só, tá certo? Então, vai ser uma fusaca só, se Deus quiser. Muita bagunça. Bom, é o seguinte, qual é o maior desafio, certo? Na visão de vocês, né? Na questão da inclusão dos jovens, certo? Com essa deficiência intelectual. Qual é esse desafio em especial? Bom, eu acho que o primeiro desafio é as empresas abrirem as suas portas para essa realidade, para fazer a inclusão. Porque, na verdade, as empresas dão muita preferência para as outras deficiências, como física, auditiva, visual, do que para intelectual, porque realmente existe um receio ainda grande, infelizmente, das empresas em relação a isso. É um paradigma que a gente precisa quebrar e quebrando. Isso. E aí, a partir do momento que a empresa abre, que a gente faz o acompanhamento dentro do emprego apoiado, a dificuldade é essa acessibilidade atitudinal que a gente estava falando. Essa questão da comunicação é muito importante. Então, com eles, a comunicação tem que ser concreta. É o preto no branco, é o mais claro possível. É para falar devagar, é uma informação por vez, é repetir se necessário. Porque se você começar a falar muito abstrato, ou fazer piada, ou fazer ironia, aquilo vai ficar perdido para eles. Então, tem que se concentrar muito na comunicação, tanto para ouvi-los, como para passar uma informação para eles. Tem que se comunicar sincera e honesta e claramente. Claramente, exatamente. Então, até teve um dia, isso acho que é até interessante passar, Alex, porque além desse acompanhamento, desse trabalho completo, né, do emprego apoiado, a gente também faz outros tipos de parcerias, né, com as empresas. Então, por exemplo, a gente foi convidado por algumas empresas
para participar da organização do evento. Chamaram o pessoal do Vamos Juntos para fazer a recepção do evento. Perfeito. Então chamaram para um treinamento. A gente chegou no treinamento. A gente chegou no treinamento e eles mostraram, né, numa apresentação ali no computador. No treinamento, eles estavam juntos com todos as outras pessoas que iriam trabalhar no evento que não tem deficiência, tá? Isso. Eles eram um grupo que ia trabalhar da mesma forma que os outros. Então, todo mundo participou do mesmo treinamento, auditório grande, telona lá na frente, com PowerPoint e tal, para explicar todo o esquema do evento. Aí terminou esse primeiro treinamento, eles olharam para mim, Mafê, desculpa, mas a gente não entendeu o mapa do evento que eles mostraram, aonde ficam os lugares que a gente vai ter que indicar. Falei, porque isso é importante. Eles iriam ficar para orientar as pessoas a achar o auditório, o banheiro, são várias salas de palestra. Então, eles iam receber as pessoas que iam participar do evento. Eles tinham que decorar onde que eram os lugares, né? Isso, aí mostrou o mapa lá, eles não entenderam nada. Aí eu falei, calma, vamos lá que agora a gente vai fazer a visita técnica. Aí eu fui passando com eles, eu falei, aqui é o banheiro, aqui é o auditório, aqui é a feira, ali fora vai ser os shows, tal. Aí, quando a gente andou e eles viram os lugares, decoraram, ensinaram, trabalharam super bem, então foi muito bom. Mas foi um primeiro momento de um susto, né? De uma visualização. A gente não entendeu nada daquele mapa que ele mostrou no computador. Então é isso, a informação tem que ser passada para eles de uma forma muito objetiva. Que se for passado de forma objetiva, eles vão entender. Então cada um tem uma forma de aprender, né? Tem gente que é no visual, é no auditivo e tal. Eles, é muito isso, é com a mão na massa. Então outro que foi trabalhar, por exemplo, organizando produtos, ele olhou a pessoa organizando, primeiro explicaram como era feita a organização. A hora que ele começou a organizar, aí sim, ele entendeu toda a lógica. Tudo que era para colocar, a data de vencimento mais perto, enfim, toda a lógica do processo ele compreendeu. Então é isso, a informação tem que ser passada da forma mais didática, mais objetiva, mais clara possível para ele. E uma tarefa por vez. Não adianta falar para fazer um monte de coisa, que aí vai embananar e não vai. E essa questão das brincadeiras de mau gosto é muito interessante, porque eu acho que isso serve para nós também. Sim. Eles realmente, tudo que você fala para eles te levam a sério. E é aquilo que você falou. Então a gente teve vários casos de piadinhas, que não foi por maldade da parte das pessoas, mas que não deu bom, deu ruim. Então, por isso que o acompanhamento é importante. Porque você está ali, meio no dia a dia com eles, e você vai orientando também as outras pessoas em relação a isso. E eu acho que as pessoas começam a olhar com mais respeito, acho que para todo mundo. Porque tem muitas brincadeiras que não são adequadas, né? Então, através deles, as pessoas estão olhando com mais respeito e mais cuidado para essas questões. A gente tem um menino que trabalha no FLV, na balança, pesando frutas e legumes dos clientes, num supermercado muito bom aqui de São Paulo, uma rede de supermercado. E eu fazia o acompanhamento desse menino. Então, ele foi treinado que ele tinha que ser educado, dar bom dia, seja bem-vindo, bom dia, até logo, volte sempre. E ele falava isso para todos os clientes. O cliente que saía mais apressado, que não respondia o bom dia dele, ele saía da balança, ia atrás do cliente, cutucava, o cliente falava assim, eu te dei bom dia e você não respondeu. E eu falava para ele, eu falava assim, mas olha, você não pode sair correndo atrás do cliente. Aí ele falou assim, não, mas é falta de educação, porque ele tá certo, é falta de educação, ele deu bom dia pro cliente. Então, assim, e eu acho que uma questão importantíssima também é a questão da flexibilidade. Esse é o nosso maior desafio em relação a eles, trabalhar a flexibilidade. Só que a gente, quando você vai para o mercado de trabalho, você vê que é a dificuldade de todo mundo. Então, eles são treinados, sei lá, para pesar a fruta e colocar no carro do cliente, no carrinho do cliente. Aí chega uma cliente e fala, eu não quero que coloque no meu carrinho, eu vou colocar. Aí ele falou, não, eu que vou colocar, eu aprendi assim. E a cliente falou, eu não quero. E eu tava, por coincidência, esse dia. Aí eu falei pra cliente, eu falei, olha, ele teve esse treinamento, ele foi treinado para ser gentil e colocar no carrinho. Aí eu falei pro jovem, eu falei, olha, você foi treinado, você tá fazendo uma gentileza. Se a cliente não quer,
paciência. E ele teimava, e até que a cliente cedeu. E eu percebi depois que ela ficou meio assim, meio constrangida com a situação de que, poxa, o que custava eu ter aceitado essa gentileza, né? Então, a gente percebe muito isso. Então, essa mudança que causa no relacionamento das pessoas. A gente tem essa questão de ser muitas vezes individualista, muito egoísta, eles vão quebrando isso, porque para eles é sempre o conjunto. O meu irmão trabalha nessa empresa e ele fala, o meu grupo, a minha equipe precisa de mim e eu preciso da minha equipe. Eles têm essa noção muito estabelecida. Então isso é muito importante, né? O reflexo para os outros relacionamentos ali. A gente tem até os nossos funcionários, na verdade, que trabalham no FLV, ali pesando, né? Frutas, legumes e verduras. Eles, quando começaram a trabalhar, pediram a tabela para levar para casa, para ficar estudando em casa todos os códigos para decorar. E eles sabem de cor todos, assim, pouquíssimo tempo eles decoraram. Então é isso, é uma dedicação muito grande. E até um desses meninos que trabalha no FLV começou a ser super valorizado, começou a ajudar, e os clientes adoravam o atendimento dele, o tratamento dele. E quando teve a eleição na empresa, ele ganhou de melhor funcionário, né? De funcionário do mês. Inclusive, isso é legal. Esse menino tem deficiência intelectual e ele hoje faz o treinamento dos novos funcionários que vão para o FLV das outras unidades. Esses funcionários passam por ele, ele treina não só os códigos, eu acho que um relacionamento com o cliente, né? Exatamente. Então isso é uma grande conquista isso. Essa gentileza deles, esse comprometimento, servem de exemplo mesmo. É verdade, é muito interessante, porque eles viram multiplicadores das práticas deles, né? E aí, dentro das organizações, nós temos que ter esse cuidado, porque, querendo ou não, como um facilitador nosso está falando aqui, né, a questão da inclusão, ela não é uma invasão de espaço, ela é uma coparticipação. Ambos precisam cuidar para que essa relação ela seja saudável e tenha frutos, né, positivos dentro desse cenário. E é interessante que teve o Fábio, né, que nos apresentou, tá certo? Ele fez um questionamento aqui para todos nós. Tá? Ele diz desse jeito: existem desafios do RH, das organizações, né, para implantar essa inclusão, né, dentro das empresas. Vocês têm enfrentado algum desafio lá com os RHs nesse sentido? Você sabe que teve uma empresa que a gente enfrentou uma dificuldade e que foi na questão do currículo. A Mafê estava comentando sobre a questão das habilidades deles e eles começaram a querer exigir essa questão do currículo, deles terem uma formação. Então isso foi para nós uma das maiores dificuldades, né, que a gente enfrentou, foi essa questão da exigência da formação. E aí, paralelo a isso, porque não adianta a gente achar que por um currículo, por uma formação deles, acadêmica, eu digo, eles vão ser produtivos. Não. Eles vão ser produtivos e muito produtivos e comprometidos com a empresa naquilo que eles têm habilidade. Então, a gente trabalha essas habilidades para que eles possam oferecer o melhor deles para a empresa. E a gente, inclusive, tem uma menina que a gente acompanha. Ela foi contratada agora para trabalhar como assessora de uma deputada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sim. E foi um Deus nos acuda para conseguir contratar essa menina, porque ela queria contratar uma pessoa com deficiência intelectual e não podia. A menina tinha que obrigatoriamente estar inscrita em algum curso, ter algum certificado para entrar como estagiária, para você ver as barreiras que existem ainda, né? Mas a Mafê tem um caso interessante para contar sobre isso. Tem essa menina que trabalha agora na Assembleia, mas há 10 anos atrás teve um vereador assim, que contratou uma menina com deficiência intelectual e sofreu essa dificuldade. Eles falaram, não, ela não pode trabalhar aqui porque ela não fez faculdade. Ela não fez faculdade, mas ela tem todo o potencial para trabalhar aqui comigo. Né? Ela tem as habilidades necessárias. Aí ele lutou, foi uma guerra lá dentro, no fim conseguiu. E foi tão legal que vários outros vereadores contrataram ela também. Virou mestre de cerimônias dele depois de um tempo. Então, depois de algum tempo,
7 vereadores já tinham contratado pessoas com deficiência intelectual. Então é isso que eu falei, às vezes a porta demora para abrir, mas a hora que abre, eles veem a experiência maravilhosa, que é o retorno super positivo. Pois é, essa disponibilidade, né, essa abertura de espaço, eu acho que é o grande movimento, né, que não só nós, tá, que convivemos, né, com algumas situações especiais, como também outras que acontecem dentro do mercado, né, e que não tem esse contato mais próximo, mas essa abertura é o que vai fazer a diferença de fato, né, para você dar condições para essa transformação dessa realidade organizacional. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: quais hoje são as principais políticas públicas na área de inclusão de PCDs? Então, tem muitas leis importantes, mas nessa área da inclusão no mercado de trabalho, as mais importantes é a lei de cotas, que obriga as empresas, acima de 100 funcionários, a contratarem pessoas com deficiência. E a mais recente é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que também a Mara Gabrilli fez um trabalho maravilhoso aí, que ajuda muito na inclusão de pessoas com deficiência, aí com todas as deficiências, né? As pessoas às vezes pensam essa questão da cota. A cota, um dia, a gente espera que ela não precise existir mais. Mas ela é uma bela porta de entrada. Sem as cotas, fica inviável essa questão da inclusão. Hoje em dia, né? Até hoje em dia. Então, você comentou até do negócio do RH. Infelizmente, existe sim essa questão de dar preferência para outras deficiências do que a deficiência intelectual. Acho que até por uma questão de falta de conhecimento, enfim, não sei. Mas você sabe que tem uma empresa, uma grande empresa, uma multinacional que nos procurou recentemente. Uma funcionária tinha que apresentar um trabalho para a diretoria da empresa e ela falou: eu quero apresentar um trabalho sobre a questão da inclusão da pessoa com deficiência intelectual. Perfeito. E começou a ser uma revolução ali dentro, porque era uma coisa que era impensada. E uma empresa que precisa cumprir cotas. Então, a nossa batalha hoje é mostrar para as empresas o valor que as pessoas com deficiência intelectual agregam em relação a tudo. A produtividade, a questão humana. Você sabe que a empresa do Lu proporcionou uma viagem para a Disney, para todos os funcionários. Perguntou: qual que é o maior sonho de vocês? Ir para a Disney. E levou todos os funcionários para a Disney, só os funcionários. E eles falaram: o Lu não pode ficar fora dessa hipótese alguma. Ele é um funcionário como outro qualquer. E eu tive o privilégio de, como era uma viagem para o exterior e tudo mais, eu fui acompanhando o Lu. E eu tive foi um privilégio mesmo. Não só pela experiência maravilhosa, mas por perceber nos detalhes das atitudes dos funcionários que a inclusão ali, ela existe de uma forma muito concreta. Então, ele era tratado como qualquer outro funcionário e com essa dignidade que é merecida, né? E nessa questão da comunicação, ele tem um problema de dicção. Muitas pessoas não entendem o que ele fala, mas ele faz uma planilha maravilhosa, ele trabalha ali no administrativo, tudo, e ele se comunica de uma outra forma. As pessoas param, escutam, prestam atenção, entendem o que ele falou para responder. Isso no meio de um parque da Disney. Quem que vai parar no meio de um parque da Disney para ouvir, entender, responder? Eu falei: isso é a inclusão. As pessoas perceberem como ele agrega valor não só à empresa como funcionário, mas como uma pessoa humana mesmo, né? Como um cidadão que tem esse direito. Legal. Aí, é muito importante. A autorização de vocês, tá? Se for possível, da gente publicar esse vídeo, certo? Para as pessoas, né, que estão acompanhando. Ah, sim. Tá autorizado, eu te mandei já, né? Autorizado. Tem o mesmo privilégio que nós tivemos, né, de assistir ter o brilho nos olhos, certo? Dessa ação que foi desenvolvida, né? Faz quanto tempo? Tem um ano? Não, já tem 5 anos o emprego apoiado. Não, a viagem. A viagem ano passado. A viagem foi ano passado. Foi ano passado, né? Pois é. Foi ano passado. A gente ia fazer essa viagem de novo esse ano,
O Lu estava de malas prontas. Aí é muito legal essa questão da flexibilidade. Estava de malas prontas, a gente ia embarcar sexta-feira, quinta-feira à noite os parques fecharam. E ele ficou, de repente, sem a viagem da Disney, sem o trabalho, porque o escritório fechou por conta da pandemia. Então, a gente, né, explicou para ele tudo e ele entendeu de uma forma muito bacana. E isso, o trabalho trouxe muito isso para ele. Essa questão da flexibilidade. E para os nossos meninos que a gente acompanha também, para os nossos jovens, muito. Se você sentar e ouvir cada depoimento de cada um deles, você vai ver como isso está muito dentro deles e como isso reflete no clima organizacional. Legal, show de bola. Na saúde da empresa. Teve uma pessoa que perguntou, certo, aqui, Carliane, ela perguntou o seguinte, e esse projeto, ele vai ficar só em São Paulo ou ele vai para o mundo? Gente, pode! O nosso objetivo é realmente levar esse projeto para todos os lugares. E eu acho que mais do que isso é que ele seja um projeto autossustentável. E que ele não dependa mais só da gente. E que ele crie pernas e ande. Que outras pessoas façam isso todas as Brasil afora. A gente tem esse interesse. A gente fez já palestras em Brasília, em outros lugares, tal, para essa palestra de sensibilização, né? Para preparar as pessoas para receber pessoas com deficiência intelectual. Legal, show de bola. Bom, e como é que se faz para se tornar um parceiro do Vamos Juntos? Então, pode entrar em contato com a gente aí, né, através de todas as redes sociais ou do nosso e-mail, enfim. E é aquilo que eu falei, as empresas, por exemplo, a gente tem diversos tipos de parceria. Empresas que nos chamam para contratar, de fato, pessoas, vamos juntos para trabalhar, ou empresas que nos chamam para eles trabalharem em alguns eventos da empresa, então vai ter uma exposição de quadros, e eles contratam os jovens Vamos Juntos para fazer a recepção do evento. Ou então nos contratam, enfim, chamam as pessoas do Vamos Juntos para fazer a sensibilização, essas palestras de sensibilização para os funcionários. E é muito interessante, porque às vezes a gente vai fazer para uma equipe determinada, para a diretoria da empresa, e acaba uma palestra se transforma em 15, assim, né? Acaba fazendo para os outros setores também, para ter essa preparação, essa sensibilização. Eu acho que das coisas mais ricas, eu escutei um negócio esse fim de semana, eu tava com uma amiga que sofreu um acidente, tadinha, tá toda complicada. E não tá conseguindo andar tudo. E ela foi viajar com a gente, e aí teve uma hora que ela falou pra mim, ela falou, Belita, vocês têm uma facilidade para lidar com o que é diferente, que é impressionante. Pelos cuidados que a gente teve com ela. Eu falei, é isso. Não é só para lidar com... Porque nós todos somos diferentes. Cada um de nós tem um dom, tem uma habilidade, né? Tem alguma coisa específica, cada um de nós. Então, quando a gente consegue olhar o outro através daquilo que ele aparenta ser, você entra dentro do universo da outra pessoa, é riquíssimo para você mesmo. Então, as empresas, quando descobrem, quando abrem essa porta e dão essa oportunidade, aí vira o jogo. Elas falam, não é ele que precisa dessa vaga, somos nós que precisamos, né? Então, é muito bacana isso. É um elo diferente. E assim, eu só tenho a agradecer, certo? A atenção de vocês, né? Esse momento... Nós que agradecemos. Tá certo? Eu sabia, né? Eu pergunto agora pro público, e aí, gostaram, não gostaram? Se gostaram, eu quero ver esse coração. Você coloca aí depois o nosso contato, pode colocar nosso contato aí, do celular, pode contar as redes sociais, e-mail. Isso. A gente quer multiplicar isso. É isso mesmo. E logo eu estarei em São Paulo e eu quero encontrar para visitar o espaço, né, e a gente poder pensar juntos, né, num projeto muito legal para que a gente possa transformar, né, esses movimentos que vão acontecer daqui para frente. Tá certo? Maravilha. Muito obrigada, Alex. Quero agradecer não só a presença, né, da Isabela e da Mafê, tá, mas agradecer a presença de todos que estão aqui conosco. Tenho certeza absoluta, né, que quem esteve aqui conosco é porque tem, né, uma sementezinha lá guardada dentro do coração, certo? E que pensa nesse movimento.
Eu tenho um elo, tenho um familiar meu que é Down, né? Berinho, vou citar ele, porque é uma pessoa maravilhosa, certo? E ele é um exemplo para a família como um todo, tá? E digo para todos que tiveram ou não tiveram a oportunidade, convivam. Vocês vão ver a energia que uma pessoa dessa pode deixar, né, para vocês crescerem como pessoas, né, como seres humanos, né? Não só como profissionais, mas como seres humanos, que é isso que a gente precisa cada vez mais. Isso que é isso que é o fundamental, né? Pois é, verdade. E assim, esse foi o Tirando de Letra, né, de agosto. Em setembro nós teremos um outro, tá certo? Também bastante especial, que nós vamos tratar de um tema incrível, tá? Eu queria agradecer a presença, certo, da Mafê e da Isabela, certo? Queria ouvir também de vocês, né, o fechamento de vocês, para que a gente possa fazer a palavra final do nosso Tirando de Letra especial de agosto. Nós que agradecemos essa oportunidade maravilhosa aí, Alex, de compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência fantástica dessa inclusão das pessoas com deficiência. E vocês aí da AG, que já agregam tanto valor a todas as empresas que vocês têm contato. É um prazer, é um privilégio a gente fazer essa parceria, a gente está aqui. E eu acho que a gente lembrar sempre que não é caridade, é direito mesmo. É questão de dignidade. É a gente respeitar a dignidade de cada um. É a gente respeitar, a gente abrir caminho para que as pessoas possam mostrar para a sociedade tantas habilidades, tantos dons e tantas coisas maravilhosas que elas têm para agregar. Isso é grandioso. E vamos juntos! Vamos juntos. Esse vídeo vai ficar salvo, tá certo? Aí no Instagram, da AG Soluções, e vamos colocar lá no YouTube também, para que as pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo, tá? E estamos à disposição. Com certeza, com certeza. E assim, muito obrigado a todos, boa noite e logo a gente se encontra novamente. Até mais. Tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.